Pessoal, então sejam todos bem-vindos a mais uma live nossa, um episódio do nosso podcast Fora do Púlpito. Hoje a gente tem o privilégio de ter participando com a gente aqui o Lucas Oliveira. E para apresentar o ponto principal que a gente vai tocar hoje, né, além de várias coisas da vida dele, é que ele é o cofundador da página Pelo Estudo e Pela Fé, né? É cofundador e moderador da página. Isso, então Lucas, é uma pergunta que eu ia fazer para você. Como é que vocês começaram a página? Muito bem. Bom, eu junto com o Max, nós somos cofundadores, e a Sara Roman, que é a idealizadora da página e quem teve a ideia inicial de começar a página. Como começou é uma história assim, que tem um passado. O que acontece? Vocês já se conheciam antes? Então, a gente se conhecia tudo de internet. O que acontece? Eu conheci o Max já faz uns 4 anos, mais ou menos. E eu conheci o Max não por conta de conteúdo da igreja, coisa do tipo. É muito por causa da época de eleição. E por coincidência a gente participava de um mesmo grupo a respeito de política. E eu conheci o Max ali, depois eu fui saber que ele era membro da igreja. E aí na época a gente depois entrou num outro grupo a respeito de política, e aí que eu conheci a Sara. Então a gente se conhece aí já com a Sara contando, né? Há uns 3 anos, e aí a gente administrava um grupo a respeito de debate político entre os membros da igreja. Isso é interessante. Então ali que começou a nossa parceria, antes do Pelo Estudo Pela Fé, da página do Instagram. Então no Facebook a gente decidiu criar um grupo sobre debate político. E aí, depois de um tempo, a gente pensou, bom, é bacana, isso é bom, até porque é febre, né, nesses últimos, não só 4 anos, essa última década, vamos dizer assim, mas a gente sentia a necessidade de trazer um conteúdo um pouco mais, vamos dizer assim, elevado, e que envolvesse as questões da igreja. Até poderia ter um paralelo evangelho com outras questões cívicas, sociais, políticas, etc. Mas que a gente sentia que precisava falar um pouco mais do evangelho também. Então daí a Sara teve a ideia de criar a página do Instagram, Pelo Estudo e Pela Fé. E aí eu e o Max, a gente entrou de novo no navio junto com ela e estamos aí há 1 ano. Esse grupo que você falou de vocês faziam debates políticos, pelo que você falou 4 anos atrás, isso foi então na época das eleições de 2018, antes ou pós? Foi na época de 2018. O que acontece? Nós 3 e muitas outras pessoas, né? A gente participava de um outro grupo no Facebook, acho que um pouco antes de 2018. Então, aquela enxurrada de... Preparação, né? Vira informação para todo lado. Isso. E aí o que aconteceu? Algumas coisas na página que a gente participava, a gente não achava tão bom. E aí a gente resolveu criar nós 3, né? De novo, no caso, vocês vão ver aí que a Sara que tem o espírito, vamos dizer assim, de empreendedor. Ela que deu o start também, primeiro criar a página no Facebook sobre debate político, e a gente criou a nossa. Então a gente saiu de uma para criar a nossa e assim, o grupo no Facebook é o Surdes na Política. Existe então, ainda? Existe ainda. É ativo, as pessoas ainda fazem? É ativo. Eu vou entrar. Pode entrar. Não Independente de Legal. posição política, fica pode à entrar vontade qualquer pra entrar. pessoa? Sim, desde que... Ele é aberto. Oi? Ele é aberto, um grupo Ele é aberto. Não, ele é um grupo fechado, mas você faz a solicitação, a gente vê se a pessoa... Ele é pouco mais voltado para membros. Claro, se uma pessoa amiga da igreja, que não é membro, quiser participar, tudo bem, mas ele é um pouco mais voltado para os membros da igreja. Então, normalmente, é até a ideia do grupo que a gente pudesse trazer, por exemplo, citações a respeito dos profetas antigos ou mais novos sobre questões políticas para dentro do grupo. Então, por isso que ele é um pouco mais voltado para os membros da igreja. Mas, interessante. feito a solicitação, a gente analisa e, independente da posição política, a gente... E qual que é as conversas que vocês têm na rede? Então, Que tipo de assunto que é debatido lá?
muito por conta das eleições, lá em 2018 e agora mais recente 2022, que vai acontecer, é aquela coisa de grupo de Facebook. E é até isso que um pouco incomodava a gente às vezes. Porque era muita coisa do disparo em massa. Então. Fake news? Não é tanto. fake news. É a questão daquela coisa. Tal coisa aconteceu e colava a notícia lá Eu entendi. e dava interação, mas é bacana. Só que um dia depois, aquilo some, certo? Por exemplo, se você para pensar, não só notícias sobre política, mas qualquer notícia que você possa imaginar. Você não lembra quais notícias você leu há uma semana. Tenta fazer o exercício. Se você não entrar no navegador, no histórico do navegador, você não sabe o que você leu sobre qualquer assunto, sobre qualquer notícia. Então, era até um pouco isso que incomodava, principalmente eu. No grupo a gente faz, de tempos em tempos, a gente está retomando agora, não só algumas entrevistas com membros que queiram se candidatar e se apresentar para os membros. Em 2018 a gente fez isso. Mas assuntos que tenham alguma relação com algum tópico do Evangelho e que está ali na questão política do dia, certo? Por exemplo, recentemente a gente fez uma transmissão falando a respeito da questão sobre lei da castidade, o que tem a ver a pauta política disso com o que a igreja ensina. Então a nossa ideia no grupo de política também é isso, que não seja só aquela política do dia a dia, fulano de tal, ciclano, candidato, mas que seja uma coisa mais aprofundada. E se tiver um político que não seja da igreja, alguma coisa assim, ele tem como entrar na página, conversar com vocês? Debater ideias? Teria, não teria problema, teria sim. Interessante. Em 2020, alguns membros eles se candidataram e a gente fez uma série de entrevistas, né? E a gente nunca combinou nada. Chegava lá, a pessoa queria fazer, agendava o dia e fazia as perguntas ali na lata. Então, a ideia não é usar o grupo justamente como um palanque para alguém, mas se a pessoa quer se promover, tudo bem. Mas a gente vai perguntar o que der na telha ali. Mas claro que vocês vão perguntar o que nos interessa mais, né? Em respeito ao cidadão, mas também respeito ao membro da igreja. Você vai defender princípios com quais eu concordo, porque vão ter candidatos lá que nessa eleição tem candidatos que eles vão defender princípios dos quais a gente não concorda. E até interessante que eu acredito que seja uma coisa que é debatida no grupo. Sim. Acho que isso aqui não está de acordo. Aí o outro fala, pô, eu acho que tá. E essa é uma das coisas assim que mais pega justamente na época de eleição, porque o que acontece? Sempre resgatam citações até mais antigas. Hoje em dia a igreja é um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, né, moderada sobre declarações sobre partidos políticos, não partidos políticos, mas posições políticas, certo? Mas antigamente tinha declarações que sentava porrada, por exemplo, em comunismo, coisa do tipo. Então chega agora a época da eleição, sempre alguém levanta, até a gente comentou do Lucas Guerreiro, ele fez um vídeo a respeito sobre comunismo e isso casa exatamente com a ideia da página. Então compartilha lá e a gente usa aquilo para debate, para fomentar. Se algum líder, seja em posição de liderança ou opinião pessoal, deu certa opinião, vamos supor, poxa, será que até onde a gente vai negligenciar ou não isso nas nossas decisões a respeito de eleição? Tem muitos seguidores lá? Eu não conheço a página, por isso que eu tô por ser uma página fechada, é uma quantidade razoável. A gente tem 1.200 pessoas, assim, 1.200 e alguma coisa. E a ideia de ser justamente fechada é por isso. A gente não queria que fosse aquela coisa aberta que entra lá 1 milhão de pessoas do dia para a noite e ter um número. Não é uma quantidade, não, é um a assunto gente que interessa. Eu entendi. Vocês estão selecionando... Não exatamente selecionando, mas a ideia do grupo era que tivesse mais qualidade do que a quantidade. Qualidade no que sentido? Não das pessoas, mas do debate que vai ser aberto lá.
Então, quando você coloca lá igual 1 milhão de pessoas num grupo, por exemplo. Vem um monte de coisa assim, aleatória. Sim, no nosso grupo já acontece isso, principalmente por causa de eleição, de disparar, candidato tal, ideia tal. Então já é uma coisa que é difícil de você controlar e a gente puxar para o debate mais aprofundado, daquilo que é mais... Por exemplo, vai passar a eleição, outras coisas relacionadas à política, ela vai perdurar mais do que o candidato, por exemplo. Então essa é justamente a ideia. E tem várias pessoas do Brasil? Ou tem... Sim, tem gente aqui de Curitiba, Rio Grande do Sul, do Nordeste, de São Paulo, tem gente de tudo quanto é canto, dos Estados Unidos. A gente, vamos dizer assim, teve uma nova adesão em massa depois justamente do programa da autossuficiência que aconteceu recentemente. Não sei se vocês se recordam, mas o pessoal da autossuficiência, eles convidaram uma deputada para falar e aquilo dentro do nosso grupo foi um estouro. Né? Muitas pessoas não concordavam, até por ter uma visão política diferente. E o debate foi bem, bem intenso lá dentro. E aí isso fez com que nesses 3 meses entrasse bastante gente para até ver o que estava acontecendo. Entrou os curiosos. Entrou um monte de curioso, mas é bom para fazer, para o pessoal entender, porque minha opinião pessoal, certo? Sim. Eu acredito que, independente da posição política, embora eu não concorde, não é o momento adequado de você trazer um político para palestrar num evento relacionado à igreja tão perto da eleição, né? Então... Porque parece, né, estou me promovendo. Exatamente, tem toda a característica. Assim como aparece o asfalto na rua da casa da pessoa próxima lá da eleição, também parece que estou me aproximando mais dos membros, vou comer um pastel na feira. Também tem que ver o depois também, né? Claro. Não é minha opinião formada em si que é errado, mas que acredito que o político deveria estar próximo à igreja mais vezes também. Até porque a igreja tem assuntos públicos, né? Sim. Tem até líderes que fazem parte dos assuntos públicos e que eles cuidam do relacionamento de política com a igreja para facilitar coisas, para promover eventos, ações sociais. Eu quero aprender bastante sobre isso no seu grupo. E você já pensou em entrar na política ou não? Eu ia perguntar isso, legal. Nunca... Uma vez passou a ideia pela cabeça, mas não tenho pretensão... Você tem cara de vereador. Tem cara de vereador. Não tenho vocação para isso. Nunca pensei assim, seriamente de entrar para me candidatar. Eu acho que isso é muito... igual eu falei da vocação de cada um. Por exemplo, a Sara, que também está com a gente no grupo sobre política... Ela, quando morava em Porto Alegre, ela foi assessora de um vereador lá. Não me lembro de quem agora. Ela trabalhou por anos como assessora. Ela é formada em ciência política. Então ela tem a vocação para aquilo. E às vezes eu fico pensando assim, pelas histórias que ela conta a respeito de como era o trabalho dela, eu penso, puxa, eu não tenho paciência para isso que ela passou. Não tenho a menor vocação para algum cargo público assim. Você acredito que você deve ter feito um debate sobre esse assunto no grupo de vocês. Mas vocês acham que em algum momento prejudica o membro ele misturar, se ele se tornar um político, misturar a religião com a política, causa problemas? Eu acredito que não. Se a gente parar para pensar, há quanto tempo existe o Estado, ou o Estado da forma como a gente conhece hoje? Muitos anos. Há muitos anos. Séculos. Mas se você parar para pensar no tamanho da história, ele é uma consequência de algo que existiu muito antes. Então, antes de haver Estado, existe sociedade. Antes de haver sociedade, existe cultura. Antes de existir cultura, existe o que a gente vai para a base moral e religiosa. Então, o Estado, igual a gente vê hoje, e até tem essa questão de você... É quase que um mantra, né? Você tem que separar as duas coisas, não pode misturar. Eu acho que pode ser um grande equívoco, porque você exclui
do campo político aquilo que faz parte da cultura daquelas pessoas. Olha o seguinte, você pode ter uma sociedade sem um Estado grande ou pequeno, que seja, mas você não pode ter uma sociedade sem que exista uma cultura, e a cultura ela só vai acontecer depois da religião também. Então como é que você vai, vamos supor, para uma assembleia ou para qualquer cargo público, e você tem que tolir aquilo que talvez seja o que te norteia para a tua vida? Não faz muito sentido. Então acho que na verdade, o que prega-se hoje, em grande parte, na verdade é o contrário do que é a realidade de fato. Quando você entra no seu trabalho, ou no seu chamado, ou qualquer coisa que você vai fazer, você é o Elias, você é o Péricles, e você carrega os teus ensinamentos morais, religiosos com você. Você não tem como tirar isso. Então, essa tentativa de romper, você tem que separar tudo, ela não funciona, ou não deveria funcionar, porque justamente você está excluindo parte do que aquilo que faz parte da sociedade de uma forma majoritária. Se a gente olhar Brasil assim como um todo, é difícil falar porque cada lugar do Brasil é muito diferente, mas uma coisa assim que você bate no olho em Brasil como um todo é a questão de religiosidade, independente da denominação. O Brasil é um país cristão. As pessoas têm aquela questão da fé mais ou menos, de uma forma às vezes caricata ou não, mas na nossa sociedade, no nosso país, você não consegue imaginar Brasil sem tendo alguma coisa de religião. Então como é que você vai tirar isso que é tão ligado à sociedade? Não faz sentido. Até porque quando a gente fala em política, normalmente a gente pensa em eleição. E na verdade o conceito ele é mais profundo. Na verdade, política vem de polis, né, que é a cidade-estado grega lá atrás, Atenas, Esparta, etc. Ou seja, era uma sociedade pequena comparado com o que a gente tem hoje. Era uma cidade-estado. Então, polis vem disso. A polis era a cidade, a comunidade. Então, quando a gente fala de política, a gente tem que talvez ter mais o olho de que não é eleição, de que não é cargo público. Mas política significa a nossa sociedade, o que está acontecendo aqui em volta. Por isso que talvez a política que mais afeta a gente, às vezes a gente não percebe, são quando acontecem as coisas regionais. Puxando já para a eleição, de prefeitura e vereador, é onde realmente as coisas acontecem ou deveriam. Porque a polis é isso, a nossa comunidade. A organização mais regional, né? O que está acontecendo aqui? Exatamente. Aqui, né? Já teve a oportunidade de falar com alguns líderes da igreja que são envolvidos na política ou gostaria de ter? A gente... Tipo Moroni Torgan, que já se envolvido com política, ou outras pessoas também, outros nomes também. Não nesse calibre, vamos dizer assim. A gente é pequeno. Mas tem oportunidade. Tá aí oportunidade, com certeza. Em 2020 a gente entrevistou algumas pessoas, membros. Alguns eram um pouquinho mais conhecidos e, por exemplo, lá em São Paulo, é que me falha o nome dele agora, que vergonha. A gente entrevistou um comandante da Guarda Civil Municipal e ele teve uma votação até que razoável, mas não chegou a ser eleito vereador. Assim, cacife igual de Moroni Torga, a gente nunca chegou a ter contato, coisa do tipo. O vídeo vai chegar nele, já vai fazer um debate com ele. Tomara. Até porque a ideia, igual eu falei agora, quando a gente pensa hoje lá no grupo de política, falar sobre política, não é tanto sobre cargos, eleições, etc. e tal. Não, é sobre o que está acontecendo na nossa comunidade, mais voltado na nossa comunidade de membros da igreja. Entendi. Eu acredito que líderes, como líderes da área Brasil, como o Ader Parrella ou outros, eu acredito, não sei, posso estar errado, mas eu acredito que eles conversam sobre esse tipo de assunto. Quais candidatos podem trazer o cristianismo mais à frente no nosso país? Quais ideias políticas aqui quais propostas políticas podem ajudar o crescimento do evangelho, né?
ou quais podem atrapalhar o crescimento do evangelho, não só para nós membros, mas para até outras religiões também. Eu acredito que eles têm essa preocupação com o lado político também. Até Elder Oaks, ele discursou 1 ou 2 conferências atrás e falou sobre política, porque eles se preocupam com esse tipo de assunto também. E até na época era, se não me engano, as eleições americanas, então... E a última que teve lá foi pegando fogo, igual aconteceu aqui recentemente também. Foi uma época que até eles até citaram, né? Porque assim, eu vi muito conflito entre membros por discordância de pontos políticos. Muito. E eu acredito que agora vai acontecer, né? Agora que deu a largada das eleições, eu tô esperando, não deveria, mas eu já estou prevendo ficar sabendo de notícias de algum membro que acaba brigando com o outro porque discorda em um candidato ou outro, um ponto político ou outro, e desfaz uma amizade, é aquele... Sabe aquela briga assim, eu vou te excluir das minhas redes sociais? Acontece bastante. Acontece muito. Não deveria. E não deveria, né? Pô, outro candidato, respeito. Claro. Não tem um diálogo, né? E até porque, assim, é natural que você faça amizade com as pessoas que têm as mesmas ideias que você, ou princípios. Mas, no fundo, o que te cativa numa pessoa para você fazer amizade? Será que é o debate político ou, por exemplo, questão de gosto musical, questão dos princípios religiosos? Se você parar para pensar, a questão política já passando para num termo mais eleitoreiro, não é o que faz você ter um vínculo tão forte com uma pessoa a ponto de você ter amizade. Eu tenho amigos que pensam politicamente bem diferente de mim, membros da igreja, e que a gente toca amizade até hoje. Mesmo que às vezes tenha algum debate, mas há outras coisas mais elevadas que faz com que a nossa amizade ela resista. Na época teve até aquele meme que saiu lá, você não deve odiar as pessoas pela opção política e sim pelo gosto musical, que é o certo. Eles claro que também não deve, né? Mas era engraçado. Mas é porque se a gente parar para pensar, tem tantas outras questões, assim, vamos dizer, culturais, que faz com que a gente tenha mais afinidade com as pessoas, a ponto de você criar amizade, do que a questão política em si. Até porque o boom das eleições passam e você toca a tua vida. Tem um empresário, o Ninho, que é lá de Mato Grosso, de Campo Grande. Ele está se candidatando, ele é do meio musical, né? Eu gosto dele porque é do meio musical. Então eu já tenho, algumas vezes a gente troca alguma ideia. E eu gostaria muito de um dia conversar com ele, apresentar a igreja para ele, né? E ver qual que é a ideia que ele tem sobre os princípios da igreja, né? Sim, também é um princípio legal de se perguntar para candidatos. Claro. Que não voltado à fé. Porque não são membros da igreja, sim. Até porque o que acontece nessa época de eleição? Você vê candidatos fazendo de tudo. Desde malabarismo até varrendo rua, rezando, enfim. Mas e depois? Ele se torna até cristão, né? Alguns que não eram se tornam. Alguns estão fazendo, na verdade, teatro, né? Não é só teatro. Interpretação. E aí você pensa, tá, mas passou, ganhou, perdeu, a pessoa entrou lá, o que ela realmente pensa sobre os princípios? Então, e aí que eu digo, a questão da política vai muito além do que é a eleição, porque a pessoa entrou lá, se ela tem uma mentalidade, vamos dizer assim, anticristã, por exemplo, ela vai carregar aquilo lá para dentro. Ela vai ou passar uma lei, ou fazer alguma pressão social. Favorecer, né? Ou desfavorecer. Ou muitas vezes eles já entram já com essa intenção, né? Sim. Até porque as pessoas pensam justamente na política como um meio de você transformar a sociedade, um dos meios. E isso é meio perigoso, porque você vai transformar no quê? E a gente está dando a chave para as pessoas transformarem nossa sociedade no quê? Vale a reflexão. Então, igual você perguntou um pouquinho antes, eu acho que, principalmente para a pessoa, para o membro que vai votar, e isso a igreja fala várias vezes,
A gente incentiva os membros da nossa igreja a irem, a votarem, a participarem do debate social, etc, etc. E como é que você não vai carregar isso para a tua escolha? Não faz sentido. Inclusive tem Pregar-me o Evangelho. Pregar-me o Evangelho tem uma citação que fala algo do tipo, né, que não vai ser partido A ou partido B, plano, ou um homem que vai salvar o mundo ou a pátria. A única pessoa que vai salvar é o governo de Salvador nessa terra. É algo do tipo que cita lá e é algo bem claro, né? Independente de quem entre, vão ter defeitos. Não vai ser a melhor pessoa do mundo, né? O governo perfeito vai ser com o Salvador. Nos debates de vocês, como vocês acreditam que vai ser a formação de um governo quando tiver o Salvador? Vai ter... Cada região vai ter tipo um presidente que ele vai colocar, seria tipo os presidentes destacam aos seus presidentes, algo do tipo? Pelo menos que eu conheça... Ou o que você acha, né? Você não sabe com certeza. Eu não me recordo aqui de cabeça qualquer discurso ou doutrina falando exatamente como vai ser ou que puxa alguns detalhes. O que a gente sabe é que será uma teocracia. O rei irá retornar, o rei dos reis, e ele vai governar tudo. E você olha a estrutura da igreja, ela é uma estrutura, vamos dizer assim, governamental. Você tem um presidente de estaca, você tem um bispo, você tem organizações, de tamanhos. E isso casa completamente com o que existe hoje, de certa forma. Você tem alguém que cuida de um subprefeito, você tem um prefeito, você tem um governador. Você divide por áreas justamente para facilitar. 12 seria tipo o Supremo Tribunal, assim, sabe? Algo do tipo. Bom, eu acredito que provavelmente seria como hoje, né? Semelhança. A semelhança de hoje, né? Sim, tem suas semelhanças. É uma preparação. Aperfeiçoado. A igreja é uma preparação para o governo de Salvador. Exatamente. Ela é o reino de Deus. Então... A igreja é política também, só que é uma política de Cristo, né? Ou deveria ser assim. Deveria ser, né? E hoje em dia existe muita a tendência das pessoas pensarem no governo mundial, certo? Opinião pessoal minha de novo. Eu acredito que isso, embora tenha muitas pessoas que tentem e vão tentar, de maneiras às vezes até um tanto perigosas, mas eu acho que isso seria possível no governo de Cristo, um governo desse tamanho. Mas essas coisas acho que a gente só vai descobrir na segunda vinda. Legal. Alguma pergunta mais sobre esse assunto? Não, tranquilo. Vamos mudar de assunto, certo? Você foi bispo, né? Fui. Servi como bispo por praticamente 5 anos. Mais ou menos 5 anos que se serve como bispo, né? Mais ou menos. Antigamente tinha assim, essa questão de ser assim, mais fixo. Mas conversando com o meu antigo presidente de estaca, ele falou, se você não se mudasse, eu ia te deixar aí mais um tempo. Então, acho que hoje varia um pouco de lugar para lugar, de situação para situação. É um pouco relativo, mas... E como foi a vida de bispo? Atarefada, mas foi uma boa experiência. Eu sempre falava para os meus conselheiros e secretários que o dia que eu fosse desobrigado, talvez algumas das melhores lembranças que eu ia ter seriam as reuniões que a gente teve de bispado, de conselho, e isso é verdade. Eu tive a bênção assim, de servir com meus conselheiros e secretários fossem meus amigos também. Então isso ajudou muito na questão de levar, principalmente assuntos que às vezes eram mais delicados, mais difíceis. E a memória que eu tenho justamente dessas reuniões são as melhores, são muito boas. Então é trabalhoso, é um chamado que exige, não só de mim, exigiu da minha esposa também, porque às vezes você precisa ficar calado e sofrer sozinho, e ela vê que não está alguma coisa certa e também não pode ir ali se envolver ou coisa do tipo. Mas foi uma experiência muito boa. Eu aprendi muito, né, nesse tempo servindo como bispo, foi maravilhoso. Teve uma entrevista que nós fizemos aqui que
o entrevistado disse que todo homem tem que ser um bispo, né? Eu não Eu esqueci. acho que não. Eu não esqueci. Não. A gente pode aprender pela dor do outro. Ele disse que todo homem tem que ser um bispo. Mas a gente conversou com a esposa de bispo, agora entrando nesse chamado aí. Como que você fazia para não levar as dores do chamado de bispado para os seus problemas pessoais de casa ou de trabalho? Porque querendo ou não, eu acredito assim, você tem casos que chegam no bispado que são situações preocupantes. E não tem como você sair de uma entrevista e estar totalmente despreocupado daquilo. Como você faz para conciliar esse tipo de situação? Ou não? Esse é o segredo, não concilia. Tem momentos em que você precisa mesmo, de alguma forma, colocar de lado certas coisas, porque você está servindo ali como bispo, mas a tua vida está continuando. Teu trabalho te exige, teus filhos te exigem, se você tiver, tua família exige, etc, etc. Mas tem coisas que acontecem que às vezes é bom que você não coloque de lado de uma vez. Que você pense, que você mature aquela questão justamente para receber uma revelação e ajudar alguém se for necessário. E para você mesmo aprender com aquela situação. Quando você serve, não só como bispo, às vezes as pessoas têm uma ideia igual você falar, tem que servir como bispo, mas servindo em vários outros chamados você consegue ter certas visões do que se passa numa organização. E às vezes é bom você sentir isso por mais tempo, justamente para você aprender. Então, ali servindo como bispo, via N coisas acontecerem, N experiências. E às vezes não dava para você colocar de lado, porque aquilo lá era muito, muito forte. Alguma coisa que estava acontecendo. Aquilo lá não era só uma questão de bispado, era uma questão da minha vida pessoal, porque eu estava servindo ali. E aquilo lá era bom para o lado porque me fazia desenvolver, me fazia entender, me fazia aprender. Eu brinco. Hoje brinco e no começo brinquei e depois não tanto por conta de ser uma coisa mais pessoal. Quando eu fui chamado bispo, eu pensei, bom, agora eu vou mandar a molecada toda para a missão, vou casar todo mundo. E nos primeiro 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz um velório a cada 2 meses, mais ou menos. Então a minha experiência ali como bispo não foi mandar as pessoas para a missão ou casarem a primeiro momento, mas Mandar para o outro lado, velho. exatamente, ou participar de alguma forma. E igual eu falei agora, eu brinco hoje e brinquei lá atrás, mas eu tive que fazer isso na minha própria família. Meu pai faleceu enquanto eu servia ali como bispo, eu tinha 1 ano e pouco servindo como bispo. Um desses velórios que você fez foi Era do do seu meu pai. pai. E, claro, você perder teu pai ou tua mãe é algo que te impacta pro resto da vida. E aqui eu fiquei pensando, poxa vida, o que eu preciso, não só o que eu preciso aprender, mas o que é que o Senhor quer me ensinar com relação a essa questão da morte. Ela é algo que, assim, doutrinariamente falando, a gente tem as nossas esperanças, a gente tem o Evangelho que nos dá o conforto e tudo mais, mas o que eu preciso aprender com relação a isso a tal ponto que eu precisei, inclusive, servir ali como bispo e no velório do meu próprio pai e de outros membros ali da ala, que alguns eu cresci vendo-os e tive que fazer o velório deles. Então, para mim, essa foi uma experiência que, claro, foi dolorosa, principalmente quando foi o meu pai, mas que me fez ter uma outra perspectiva do que é a vida, do que a vida tem com relação à morte e da necessidade dela ocorrer para que a gente entenda o plano de salvação. Interessante. Foi na época que você servia como bispo que você começou a participar da página pelo estudo pela fé? Ou você já era bispo antes e depois que você foi Não. desobrigado que veio essa oportunidade? Eu comecei a participar do grupo de política, eu era bispo.
E aí a página pelo Estudo e pela Fé, a gente tem, ela fez 1 ano agora, em julho, se não me engano. Então, eu fui desobrigado em último domingo de agosto de 2021. Então a página estava começando ali, mas ela deslanchou mesmo depois que eu fui desobrigado. E foi até interessante que eu fui desobrigado do bispo, passou uns 3 meses depois, o nosso parceiro lá foi chamado bispo. Então tem que ter algum bispo ali para tomar conta da página. Então foi chamado bispo que é o outro participante da Não, página. ele não era, ele era de outra unidade. De outra Entendi. unidade. Entendi, interessante. Lá na página Clube do Livro pelo Estudo e pela Fé, lá tem uma descrição, né? Clube do Livro Cristão. Por que o Clube do Livro Cristão? Qual que é o... Isso. Começou como um clube de leitura de livros entre membros da igreja, algo do tipo, ou qual que é a história? Isso. O que acontece? A ideia do Pelo Estudo pela Fé era justamente a gente bater um pouco mais na questão da literatura relacionada à igreja. Não unicamente à igreja, outras coisas... Literatura religiosa. Religiosa, mas não necessariamente só religiosa. Tanto é que se as pessoas entrarem lá, tem transmissões antigas que a gente fez falando sobre Dostoiévski. A gente fez outra falando sobre... Tenho a menor ideia do que é. Eu também fiquei boiando agora. É literatura russa nesse caso. Ah, tá. Um romance. A gente falou sobre o livro Crime e Castigo. Nessa oportunidade, o Vitor Neres, que é outro amigo nosso e tem aí já um tempo de caminhada produzindo conteúdo para membro da igreja, ele participou da transmissão. A gente bateu um papo sobre o livro e as lições que o livro trazia. Então, só para ilustrar, a ideia é a gente usar primeiramente a literatura relacionada aos princípios do Evangelho, tanto é que os livros que a gente leu, eu vou explicar como é que funciona, eram relacionados ao Evangelho, mas também fomentar a leitura num modo geral. Então, tudo aquilo que a gente julga ali que, poxa, essa literatura ela é boa, mesmo não tendo nada a ver com a igreja em si. Vamos usar ela para alguma coisa, para fazer uma transmissão, para colocar como uma dica de livro, vamos para frente. Sabe que eu vejo que em vários discursos recentes de membros do Quórum dos 12 e de 70, e até eu lembro de citações que o presidente Monson usou, em que eles usavam frases, textos, citações de livros que não eram da igreja. Eles fazem então uso desse tipo de literatura e muito. Assim, puxando para a nossa realidade brasileira, e até foi essa uma das ideias da gente parar um pouco de estar lá no grupo de político para estar no Pelo Estudo pela Fé, é que a realidade brasileira é o quê? As pessoas leem pouco. As pessoas não gostam de ler. Elas gostam de informação que vem mastigada. Fácil. Só que isso tem um preço. Por exemplo, independente se seja uma leitura da igreja ou não. Quando você lê um livro, um romance, você lê um Machado de Assis, por exemplo, você não está vivendo só ali a tua vida, você começa a ter perspectiva da vida de outras pessoas na forma de possibilidades, mesmo que seja uma história inventada. Então aquilo aquilo amplia o teu imaginário de uma forma que você começa a ter uma maturidade maior, porque você começa a enxergar coisas que poderiam até acontecer na tua vida, e você tem ali uma noção de como lidar com certas coisas. Então, esse era até um dos pilares da gente montar o Pelo Estudo pela Fé e introduzir primeiro o Clube do Livro, que é a ideia da gente se reunir. A gente tem uma leitura não nas reuniões que a gente faz online, mas prévia da gente ler algum livro e depois a gente entrar na reunião e debater e trocar ideias. Então, esse foi o primeiro projeto da página, que foi o Clube do Livro. Então a gente convidava as pessoas para participarem, para elas lerem o livro que a gente selecionou e a gente ia conversando. A gente está entrando agora no terceiro livro, na terceira rodada, vamos dizer assim, de livros. A gente leu primeiro o livro Invocando os Poderes do Céu. Legal. É muito bom livro.
Depois a gente leu Visões de Glória. E agora a gente vai ler um livro do Elder Banner chamado O Poder de Tornar-se. E vocês têm algum livro, vocês mesmos? Não, a gente não tem nenhum livro nosso. Não. Uhum. E aí a ideia é justamente isso. Ajudar principalmente os membros a criarem Esse hábito de hábito de ler. Que igual você citou, nas conferências. O presidente Monson era craque nisso. Uhum. Né? O presidente Hinckley também, mas acho que o presidente Monson, pelo menos o que me marcou nessa questão, era... Ele sempre citava alguma coisa de Shakespeare ou de alguma outra coisa ali para dar uma ilustrada e abrilhantar até o discurso de certa forma. Então, se você pega as autoridades gerais, é igual, se não me engano, na última conferência, o Elder Holland, ele citou o escritor C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, enfim. Uhum. Ele também tem um outro trabalho mais, não só da fantasia, mas sobre um trabalho voltado mais sociológico, vamos dizer assim, um pouco político também, nem tanto político, mas mais cultural, melhor dizendo. E você vê outros também, por exemplo, o Elder Neil A. Maxwell, ele era genial, ele tinha uma cultura assim vasta. Esses dias eu estava lendo um discurso dele em preparação para uma das transmissões que a gente fez, ele estava citando ali o filósofo Ortega y Gasset. Então, se você pegar a liderança da igreja, eles têm assim, uma cultura rica. E isso agrega com relação à verdade. Porque o que é a verdade, se a gente parar para pensar? Bom, a verdade primeiro é Jesus Cristo. Mas a verdade, ela está espalhada em todo lugar. O poder de Cristo está espalhado em todo lugar. Então, se uma pessoa que não é membro da igreja teve ali uma inspiração do que ela está vendo na realidade, do que é verdade, por que a gente não pode usar isso dentro da igreja? Até porque o plano de salvação não é para os membros da igreja apenas, é para todos os filhos de Deus. Então, tem até uma citação do presidente Brigham Young, está lá no livro Discursos de Brigham Young. Eu não me lembro agora a página exata, mas ele fala justamente isso, de que nós, como membros da igreja, a gente precisa se utilizar de coisas boas que não membros escrevem, de inspirações que eles têm, porque isso é coisa Também vinda de Deus. Eu levei, posso dizer, sorte, não sei se eu posso usar essa palavra. Eu assisti o filme Meninos da Areia. E aí eu li o livro, né? Gostei do filme e li o livro. E fui fazer uma prova do Enem e caiu este livro. Se eu não tivesse assistido o filme, não tivesse lido o livro, era 0. Mas eu não sabia que ia cair aquelas perguntas do livro que eu tinha lido, que eu tinha assistido o filme, no Enem. Nem imaginava, nunca. Mas também isso pode se considerar uma inspiração. Inspirado a ler. Nunca imaginava, e caiu todas as perguntas lá, nota alta, porque eu tinha lido o livro e assistido o filme. E isso é uma bênção para a nossa Sim. vida. Igual a gente pode ir bem numa prova, igual o Elias falou ali, mas a poder da literatura, independente de ser da igreja ou não, ela causa um impacto na nossa vida de que a gente toma lições ali que a gente pode aplicar para o resto da vida. Então esse foi um dos pilares do porquê que a gente criou o clube do livro dentro da página, justamente para os membros, primeiro focado principalmente na literatura da igreja, desenvolverem mais esse hábito, porque vai abençoá-los. Eu tive uma experiência muito boa lendo o Visões de Glória. É um livro que a gente não sabe até onde revelação pura, vamos dizer assim. Não é um livro oficial da igreja. É um membro da igreja que diz que teve algumas visões e foram compiladas, foram escritas. Mas não sei ali até onde poderia ser literal aquela visão, ou uma simbologia, uma alegoria. Mas lendo ali um trecho, aquilo me marcou de tal forma, independente se fosse ao pé da letra ou não, que aquilo lá me fez mudar algumas coisas na minha vida. Algumas coisas para melhor. Então aí que está o poder da literatura, que a gente vê certas coisas, mesmo que não seja uma história real, que seja uma fantasia, seria um Senhor dos Anéis.
ali tem coisas riquíssimas que você consegue aplicar na tua vida. E no caso, Tolkien era cristão. Ele que trouxe o C.S. Lewis para conhecer o cristianismo e tirou ele do ateísmo. E que você aprende ali coisas magníficas que você pode aplicar na tua vida, inclusive relacionadas a Jesus Cristo. Quantos livros você já, mais ou menos, você acredita que já leu, ou você não sabe? Não tem uma... Eu não sei, mas eu não diria que são muitos, não. Mais que 10. Não, sim. Não, mas... Porque às vezes a gente pensa... Claro, Demora também, né? Pega um livro, demora. também vai com a tua prática. Quanto mais você lê, às vezes mais rápido você vai lendo um livro. Principalmente se for uma história. Você tende a ler ela mais rápido também. Mas às vezes depende do que você está lendo e da forma como você está lendo. Faz uns 3 meses eu terminei de ler um livro chamado A Vida Intelectual, de um padre católico. E é um livro ali de 100 e poucas páginas, não é um livro grande. Mas eu fiquei ali uns 4 meses lendo aquele livro, porque tinha coisas ali que eu lia, eu entendia, mas eu queria reler para espremer até o último. Então às vezes a gente pensa, quantos livros tem que ler por mês? Qual é a velocidade? Mas isso às vezes varia da literatura que você está lendo ali. Se for algo que te cativa, que você, poxa, isso daqui eu sinto que eu preciso entender melhor, que você leva ali 1 ano lendo o mesmo livro. Eu gosto de livros, gosto de ler livros, né? Eu escrevo livros também. Eu escrevi um livro. Então você tem que participar lá no escritor, clube. lá, tem que falar A do seu gente tem livro. um quadro lá dos escritores membros da igreja, Sara Entrevista. Ó. Então, você tem que participar lá ali. Eu escrevi um livro antes da pandemia, que eu ia lançar com a turma do 6º ano. Né? O livro já estava pronto já. A turma do 6º ano onde que eu trabalho ia fazer as gravuras, né? Iam desenhar. Eu já tinha conversado com a professora de artes e a gente ia fazer isso, e veio a pandemia. E aí não tive essa oportunidade de lançar este livro. Já está escrito, já está tudo pronto. Só não tivemos coragem ainda de lançar, um livro meu mesmo. Não tivemos ainda essa coragem de lançar. A menina que trabalha na biblioteca, já está tudo pronto. E nós íamos fazer. Tem que aproveitar essa oportunidade. Não Tem que pode lançar o livro. Escrevo livros. Tenho alguns livros em casa que eu já comecei já a contar. Né, Lu, tem um livro com 100 páginas já em casa lá, só que por causa da correria eu Tem que seguir em frente com isso. Eu amo escrever histórias. Né? E assim, é que a Sara achou muitos escritores mesmo que eu não fazia ideia que eram membros da igreja. Inclusive, um deles até ganhou o prêmio, acho que Jabuti, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas a gente precisa de membros da igreja que lancem esse tipo de conteúdo. O meu também. livro se chama Estojo Mágico, só que não foi lançado. É um livro infantil. Tem que lançar isso. Vou lançar, mas está pronto. Está pronto. Eu acho interessante que toda semana, ou pelo menos nas semanas recentes, eu vejo a Sara colocar lá: vamos falar com mais um escritor sud, vamos falar com mais um escritor sud. E até então a gente só conhece a escritora sud mais famosa, que é aquela que escreveu os livros do Crepúsculo, né? Stephenie Meyer, né? Acho que é isso. E acho que a gente se limitou a isso, né? Mas eu acho incrível a quantidade de pessoas que tem, que são membros da igreja, que já escreveram livros de assuntos variados e que ela está vindo e mostrando isso. E isso é um incentivo para que mais pessoas que têm histórias legais para contar lancem seus próprios livros também. Sim, independente do tema, seja uma biografia, seja uma fantasia, seja uma aventura, um romance, tudo aquilo agrega. Quando vocês fazem esse estudo, esse debate de algum livro, sendo um livro da igreja, de outra igreja, ou um livro que não tem nada a ver com a igreja, que seja um assunto aleatório como ficção, fantasia, uma literatura, vocês disponibilizam esse livro através de um link, ou vocês mostram onde essas pessoas podem ter acesso a esse livro, onde podem comprar, ou encontrar, ou pedir, ou emprestar? A gente não tem uma livraria, vamos dizer assim, então no caso quando a gente seleciona um livro,
a gente deixa as opções onde a pessoa pode encontrar, seja o livro físico ou em PDF. Nos últimos 2 livros, né, agora no terceiro, que a gente está lendo o livro do Elder Banner e no Visões de Glória, a gente conseguiu uma boa parceria com o pessoal do Deseret Brasil. Legal. Então eles deram um desconto para quem era membro do clube do livro e fosse comprar o livro com eles. Passava um link assim, entra Sim. por aqui. E aí eu vi, Você põe lá na hora que vai comprar, põe o cupom de desconto e você ganhava desconto. Então foi uma parceria que ajudou. Ajuda eles, ajuda a gente. Legal. Vou comprar os livros por lá. Vai sair mais barato, velho. Com certeza. É legal. A Sara, né? Ela não mora mais no Brasil, ela mora nos Estados Unidos. Mas você deve ter conversado esse tipo de assunto. Existe uma gama maior de livros de assuntos da nossa igreja disponibilizados lá do que os que são disponibilizados aqui? Com certeza. Muito grotesco essa diferença? Eu não sei ao certo, mas eu acredito que seja assim num nível muito grande. Primeiro por conta daquilo que a gente falou. A gente está numa cultura que lê bem menos do que eles. E segundo porque, por ser um nicho mais fechado, se você já não tem tanta procura igual você tem um livro vendido numa livraria grande, é mais difícil você fazer o processo de lançar ele aqui, porque você precisa traduzir o livro, editar, etc, etc. Então, assim, eu não sei dizer ao quanto, mas eu tenho quase certeza assim, que o nível a quantidade de literatura, principalmente da liderança lançada lá, quase pouca coisa chega aqui, comparado com o que eles têm lá. E os livros antigos que nós tínhamos e que agora não... É mais difícil de encontrar. Não são mais publicados, né? Não são mais publicados. Por que esse motivo? Não tenho ideia do porquê que não foi mais editado e publicado, não faço ideia. Custos, talvez? Talvez custos, mas não ou sei cultura precisar. Ou cultura mesmo. Você publica o livro e as pessoas não. Às vezes não tem a procura. Por exemplo, porque igual, quando a igreja vai lá e vende um livro, por exemplo, na loja do templo, é vendido, até onde eu sei, praticamente a preço de custo. Sim. Então, se você faz um custo ali que vai ficar estocado... É prejuízo. E o prejuízo não só monetário, né? Porque se você já está lançando a preço de custo, qual que é o lucro que você quer ter ali? Que as pessoas leiam e enriqueçam a vida delas com a obra. E se está ali parado sem enriquecer a vida de ninguém, aí o prejuízo é duplo, né? Tanto na parte financeira quanto no objetivo final de que era abençoar a vida deles. Então, eu tenho em casa o Doutrina de Salvação. O 1, o 2 e o 3. Os 3 volumes. Hoje poucas pessoas têm. Conhecem. Poucas tem pessoas que nem tem conhecem. Tem muitos membros que nem conhecem, nunca ouviram nem falar. Nossa, esse Doutrina de Salvação é famoso. É famoso, você parar para pensar. E é muito bom. É excelente. Nossa. É excelente. Então. Agora, eu vou entrar nesse assunto contigo, né? Ouve-se falar muito, eu já ouvi falar, e é uma coisa que eu discordo, tipo, não lê esse livro aí, Doutrina de Salvação, ou Milagre do Perdão, porque é pesado. Qual que é o conselho? Eu falo o contrário, não, leia que é bom, é que você vai aprender mais. Um profeta da igreja escreveu um livro desse. Ele compilou um livro desse, é conhecimento puro que está ali, é verdade pura que está nesse livro. Por que você não deveria ler? Por medo de aprender mais coisas, mais detalhes do Evangelho? Né? Tem que tirar esse conceito das pessoas. Eu não sei se você concorda com isso. Eu acredito que você concorda. Que as pessoas têm que parar com esse medo de ler livros mais aprofundados da igreja. Milagre do Perdão. Milagre do Perdão. Tem medo de ler ou não. Doutrina Mormon, que é um livro um pouco mais antigo também. Do Bruce R. McConkie. É igual o Doutrina Mormon, se não me engano, ele não é oficial da igreja também, mas por que você não vai ler? É uma versão, eu vou dizer que é mais completa do Sempre Fiéis, sim, praticamente. Eu concordo contigo. Por que você não vai ler? Pergunte para o autor. Você escreveu o livro, escreveu todas aquelas coisas para eu não ler? Não faz sentido nenhum. Eu penso como Doutrina de Salvação. O presidente da igreja escreveu um livro que é ruim de ler? Não faz sentido nenhum. Eu concordo contigo. As pessoas devem ler, sem medo.
E até porque, igual o milagre do perdão, que as pessoas normalmente usam essa justificativa, da metade para o fim, você vamos dizer assim, se redime de toda aquela culpa que você criou lendo a primeira metade. Então por que você não vai ler quando justamente o fim do livro ele te joga lá para cima? Não faz sentido nenhum. Eu concordo plenamente. As pessoas não devem ter o medo de é mais aprofundado, talvez é melhor eu não ler. Pelo contrário. Vai me condenar. Não. Tem pessoas que... Você vai ler justamente para você não ser condenado, né? Por isso que a gente tem as escrituras, para nos alertar, e alguns desses livros até a gente poderia considerar como escritura, pelo menos oficiais lançados pela igreja. Então não faz sentido nenhum. Poxa, não imagino alguém chegar para mim e falar, não leia o Jesus o Cristo, porque... Mas já me falaram? Já falaram para você. Eu tenho certeza que isso é loucura! Você tem que ir lá dar um tapa na pessoa. Você lembra há quanto tempo? Eu sou membro desde que nasci. Meus pais... Talvez não tenha acontecido com você, mas eu tenho certeza que alguém mas próximo a você já falou, não lê esse livro aí, porque senão depois você não vai ter coragem nem de matar uma formiga. Você vai pedir perdão por tudo. Não. Já aconteceu comigo, mas discordo plenamente desse tipo de pensamento. Não agrega em nada, gente. Já falaram isso pra mim. Você tem que fazer justamente o contrário. Inclusive com livros que, vamos dizer assim, seriam ruins. Por exemplo, até do nosso ponto de vista cristão. Um livro que vai lá e bata na igreja ou no cristianismo em geral. Ora, como é que eu vou querer argumentar depois com alguém a respeito de Jesus Cristo se eu não estou conhecendo a crítica dele também? Então, por pior que seja a literatura, e aqui a gente está falando de literatura boa, dos livros que os profetas escreveram, mas se você pega até o que seria, entre aspas, né, uma literatura crítica ou até mesmo ruim, você tem que ler. Às vezes você vai precisar depois de um processo de desintoxicação, mas você precisa ler de tudo. É aquilo que... o conselho de Paulo, você aprende tudo e você retém o que é bom. Agora, como é que você vai reter o que é bom se você não se expor? Não tem como. Essa sede da literatura, ela ocorre, mas ela é um fogo de palha, porque ela vem e ela, na maioria das pessoas, ela apaga. Por que eu digo isso? Vamos pegar, quando lançou o livro Santos, febre, membros da igreja, febre, eu quero um, você ia na lojinha do templo comprar, você ia no site da igreja, você ia em Deseret procurar, e em tudo, cadê? Não tem, acabou, a igreja não está dando conta de publicar. E de todas as pessoas que compraram, eu acredito que seja uma pequena porcentagem das pessoas que leram o livro completo. Sim. Porque, poxa, o livro é dessa grossura. É um tijolo. É um tijolo. E as pessoas param, né? Mas a curiosidade de saber o que fala no livro é imensa. Mas a dedicação para ler é pequena. Sim. Eu acho que esse é um problema, dizer assim, cultural, não do membro da igreja, mas talvez do brasileiro em si. Eu comprei o Santos volume 1, o 2, o 1 eu li todo, o 2 eu tô na última parte, né? Então, eu não entrei nessa estatística aí que você fala dos que compraram só de enfeite. Mas o que eu quero dizer que seja o problema, talvez aí, não de membros da igreja, mas esse é um problema do brasileiro em si. As pessoas têm a sede de parecer algo em vez de ser algo. Então, lança lá o livro Santos. Puxa, e tá todo mundo falando, o livro Santos, tal, que ele se torna a febre. O que a pessoa vai lá? Ela tá comprando para parecer algo. Eu sou um membro que conheço a história da igreja e não sei o quê, e que estou aqui na onda do momento que é o livro Santos. Então a gente tem esse sério problema de querer parecer em vez de ser. Isso não é algo novo. Tem um conto do Machado de Assis sobre a teoria do medalhão. É o título do conto. É um conto bem breve, a teoria do medalhão, que fala justamente sobre isso, que um pai ele chega para o filho, que acho que está se formando em direito, e ele aconselha o filho justamente isso. Você não precisa ser, vamos dizer assim, um intelectual,
alguém que leia, etc, etc. Você só precisa aparecer. Ele fala, em vez de você gastar horas lendo os livros, gaste horas indo lá na livraria e folheando e fazendo ali a pose. Então o Machado ele faz uma crítica ali num tom de sarcasmo. E assim, se isso era há 100 e tantos anos atrás, hoje é pior ainda. As pessoas têm justamente essa cultura, e com as mídias sociais mais forte ainda, justamente, eu quero parecer aqui, mas eu não sou. Mas não tem problema, porque só parecer é o suficiente, mas não é. Você precisa ser algo, não Sim. parecer algo. Eu tenho o privilégio de ter a segunda edição do livro de Mormon em português. Dessa grossura assim, ó. É bem grosso. Quase que escrito em placas. Quase que tem pra. Acho que na época não dividiam a página, Não. né? Era direto. Era direto. Escrevia igual Flintstone, assim, com martelinho. Nossa, eu encontrei este livro, eu fiz missão de 91 a 93. Eu encontrei esse livro Raridade. numa casa Raridade. que eu fui servir como missionário na casa dos missionários, e estava lá esse livro lá. E até pegando esse gancho que você falou sobre o que chega aqui ou não, igual, até na minha época de missão, que a gente tinha que ficar, a regra da missão, ficar na biblioteca da missão. Você tem que ler só lá as obras padrões, e os 4 que tinha lá eram Jesus o Cristo, Sempre Fiéis, o livro do Elder Ballard. Essa busca da felicidade. Isso, a nossa busca pela felicidade. Nada de ler doutrina e salvação. E aí sempre a gente achava História da Igreja na Plenitude dos Tempos espalhados por algumas capelas. Né? E é uma preciosidade. Eu falo, acho que isso sem culpa, tá? Algumas vezes eu quebrei a regra e li esse livro porque era muito bom. Mas se você parar para olhar, ele é baseado, se não me engano, no History of Church, que é um volume muito maior. Então chegou aqui de uma forma, assim, entre aspas, resumida. E às vezes a gente não dá atenção. E aí talvez seja um dos motivos do porquê não chegue tanto. Porque a gente tem uma preciosidade dessas, que vai enriquecer, e a gente não dá a devida atenção. Aí não trazem. Pode ser que o Brasil... pode ser não. O brasileiro não tem mania de ler livros, né? E provavelmente eles não vão publicar um livro aqui no Brasil para ficar parados, né? Sim. Se você pensar que as próprias escrituras, né, são diversos livros, e que muito conteúdo que se havia ali ao redor das escrituras já foi perdido. Exatamente. Muita coisa se tornou apócrifo, muitos livros já não existem mais, são citados profetas e livros nas escrituras são citados livros de outros profetas e que a gente não tem acesso hoje, né? E tem profecia citando que outros livros vão surgir nas escrituras, vão vir. Além ainda do livro de Mormon, citado lá em 2º Néfic, né? Vai ter a Bíblia e vai ter o livro das tribos perdidas também, que vão ser coisas que vão ser reveladas. Mas o próprio livro de Mormon e a própria Bíblia são livros que a gente não usufrui. A gente está muito longe da capacidade de explorar o potencial ainda que a gente tem desse livro. A gente só lê por ler, passa o olho, né? Sabe alguma coisinha só? Um pouco. E a gente tem sede do que é novo, do que é uma coisa que ninguém sabe ainda, de um assunto curioso, mas o que está ali a gente não consegue absorver ainda o que aquilo quer transmitir pra gente. A gente tem que tomar cuidado com essa mentalidade eu quero sempre algo novo, e às vezes a gente negligencia algo que... Doutrina profunda. Não é nem que seja doutrina profunda, mas que é sagrado. Igual, alguns anos atrás eu lembro do Elder Banner dar um serão, ele fala que todo ano ele lê um livro de Mormon. Eu digo um livro de Mormon, porque ele sempre pega, ele pega um exemplar diferente, passa o ano ou o período de tempo que seja, estudando, termina aquele período de tempo, ele põe na estante dele. Ele comentou que tem uma estante lá cheia de livros de Mormon, né? E ele até brincou que os filhos dele parece que falaram para ele, no dia que você falecer,
a gente vai atacar esses livros de Mormon para ver o que você Anotou. anotou aí. Uhum. E aí ele brinca, não, eu acho que eu vou saber quando eu estiver perto da minha morte, eu vou queimar todos eles. Por quê? Porque cada pessoa precisa ter a sua inspiração lendo as escrituras. Então, às vezes a gente entra nesse ímpeto, né, de, puxa, um livro novo, uma coisa nova, uma música nova. E a gente esquece justamente daquilo que é sagrado. E quem não aconteceu, né, de ler, às vezes, as mesmas escrituras, as mesmas passagens e ter ali inspirações, revelações diferentes. Né? É Interessante. verdade. Você pensa em um dia publicar um livro? Eu gostaria, mas não sei do que ainda. Eu Porque eu preciso me preparar para escrever alguma Eu coisa. tenho um sonho e eu tenho vontade, quando eu tiver tempo, tiver talvez aposentado, depois que tiver feito faculdade, uma pós-graduação, e eu tenho um tipo de estudo que eu quero fazer sobre as escrituras e lançar um livro sobre um determinado assunto, mas eu não posso falar aqui porque senão vão me plagiar. Eu ia copiar a minha ideia, claro, né? Eu já pensei em escrever bastante. Já. Eu tenho um crítico literário brasileiro muito bom, o professor Rodrigo Gurgel, que ele fala que para você ser um bom escritor, você primeiro precisa ser um bom leitor. Uhum. Então, pessoalmente, acho que eu preciso me tornar um leitor melhor para um dia, então, escrever alguma coisa que talvez, pelo menos, preste para os meus filhos e netos. Uhum. Mas acho que a questão da escrita, mesmo que não seja para publicar, a gente precisa manter ali um diário. Uhum. Eu fiz a experiência de alguns meses atrás, começar o diário, dei uma parada porque preciso me arrepender e retomar, mas Uhum. mesmo que seja uma coisa ali pessoal, quanto mais você está ali escrevendo, mais você está desenvolvendo, vamos dizer assim, técnicas ou macetes que seja, mas você também está se compilando, porque o que você vive, você conta ali, registra, aquilo começa a ter um impacto na tua vida muito maior. Você registrar uma experiência que você teve, aquilo grava melhor na tua mente, pelo menos é assim comigo. E a esposa também é leitora? Gosta de ler também? Ela gosta de ler, principalmente as escrituras. Uhum. Ela lê mais as escrituras. Eu gosto de, obviamente, ler as escrituras, não posso negligenciar, mas eu gosto de ler outras coisas por fora. Adoro O Senhor dos Anéis, obra magnífica. Recentemente li o Dostoiévski, que eu citei, o livro Crime e Castigo. É um romance excelente. Ele tem toda assim, uma história. Não vou dar o spoiler, né? Se bem que o livro tem mais aí, pelo menos quase uns 200 anos, então não é tão spoiler. Mas você vai vendo ali todo, vamos dizer assim, o calvário para chegar no final e ter ali uma espécie de redenção, ou quase isso, e é algo ali que impacta muito forte. Uhum. E acho que isso acrescenta muito, pelo menos na minha vida. É sensacional. Eu gosto de filmes. Nossa, filmes eu passo horas assistindo filmes. E tanto que gosto também de leituras, né? Mas eu gosto muito de filmes. Eu gostava muito de ler gibi. Nossa, gibi, eu era fã em ler gibi. Mas tem que dar de acordo com a idade, certo? Você é moleque, você não vai dar um tijolo igual. Se bem que o Santos, a leitura, a escrita dele é bem fluida. Mas você não vai dar um livrão para uma criança. Você vai dar uma... Você vai olhar que o livro é maior que eu. E filmes? Gosta de filmes? Gosto. Ele tem ali uma similaridade com os livros da questão do poder de contar histórias. Mas de uma certa forma mais ampliado. Questão assim de você contar uma história num filme, ela pode impactar a vida de uma pessoa de uma forma extraordinária. Às vezes até difícil você ter ideia de onde vai influenciar um filme. Muitas vezes o filme termina e está escrito lá, né? Tirado de tal livro, não sei o que. Tem muitos, eu já vi, eu já prestei atenção em alguns filmes que eu assisti,
que ele foi tirado de alguns livros. Tem escritores, né, que você possa mencionar, que as pessoas não é muito comum outros membros saberem de escritores que são membros da igreja, né, no contexto geral, né? Tem escritores da igreja que você pode citar, que talvez seja curiosidade para as pessoas, para a gente poder pesquisar a literatura deles. Sim. Acho que quem tiver interesse pode ir lá na página, tem uma série de escritores membros da igreja ali, igual a gente falou, de N assuntos que ele pode ser garimpado. Mas se eu puder aconselhar, eu acho que o ideal para início são os escritores que são os próprios líderes da igreja. Não só porque eles são líderes. Mas, por exemplo, um James E. Talmage, ele tinha uma cabeça sensacional. Não é à toa que ele escreveu A Grande Apostasia, Jesus o Cristo, de uma forma tão bem. É porque ele tinha conteúdo, ele tinha ali uma bagagem para conseguir escrever aquilo. E a gente tem vários outros que foram, por coincidência, líderes da igreja e que têm livros maravilhosos. Por exemplo, os discursos de Brigham Young. Ali não é propriamente um livro que ele escreveu. Alguém pegou os discursos. Compilado, né? Exatamente. Esse livro. É muito bom. É maravilhoso. Uma obra maravilhosa, Um Assombro, Nossa, Lee Grant Richards. Isso, Lee Grant Richards. Excelente livro também. Muito bom. A restauração, eu gosto da restauração. O Visões de Glória que a gente leu, igual eu citei, a gente não sabe até onde aquilo pode ser considerado relacionado com a doutrina ou ao pé da letra ou uma alegoria, mas é um livro riquíssimo. Então a gente tem uma gama ali, principalmente líderes da igreja, que não são só líderes, mas eles têm a vocação ali para escrever. Vocês têm interesse assim, só em livros ou diversos tipos de literatura? Pode acrescentar religiosamente a igreja. Eu digo isso no enfoque de conteúdos como uma coisa que não é explorada no Brasil, mas eu sei que lá fora é mais explorada, é o projeto Joseph Smith Papers. Não, a gente não pensou em algo ainda, vamos dizer assim, tão Explorado. ousado para nós. Porque é um conteúdo Mas bacana, muito legal. Para quem não conhece Joseph Smith Papers, é um site da igreja onde eles disponibilizam documentos os documentos da igreja, histórias, diários, registros, escrituras, inclusive. E é muito rico. E tem muitos detalhes. Eles fazem eles escaneiam, né, os arquivos originais de alguns e colocam lá. Tem os arquivos de doutrinas de convênios, né? Manuscrito, né? As revelações ali. Tem um livro Revelações em Contexto. Revelações em Contexto é muito bom também. Eu não li ainda. É muito mas bom. Eu quero ler. Quando vocês vão fazer lá no canal de vocês, vamos falar de tal livro. Como é que vocês fazem? Vocês estudam antes? Todos os três estão sabendo? Quando a gente seleciona o livro, é dessa forma. Eu, o Maxwell e a Sara, a gente traz ali algumas ideias do que poderia ser o próximo livro, de acordo com o que a gente sente que seria o mais ideal para estar lendo em conjunto. Vocês têm uma reunião antes? Sim, a gente troca ideias ali sobre várias sugestões e aí vai, vamos dizer assim, vai selecionando, vai matando um aqui, não, esse daqui talvez mais para frente, e aí a gente seleciona. Selecionado o livro, a gente faz o anúncio para as pessoas até se prepararem, adquirirem um livro de uma forma ou outra. E aí, igual vai acontecer agora, a gente vai ter um encontro daqui a alguns dias que a gente vai comentar a leitura que a gente fez em grupo. Então, nosso grupo do WhatsApp pro Clube do Livro já está montado. Se essas pessoas tiverem interesse mesmo de entrar com o barco andando, não tem problema. O importante é ele participar e estar lendo e depois agregar conosco nas reuniões online. E aí a gente vai trocando ideia não só na reunião online que a gente faz de 15 em 15 dias, mais ou menos, mas no próprio grupo do WhatsApp a gente ir trocando ideias. Então, tem um grupo do WhatsApp? Sim, para quem, por exemplo, você entra lá na página e aí tem lá o anúncio do Clube do Livro, lá sempre foge o nome do botãozinho lá, na bio.
na bio. Aham. E aí tem o link para você entrar direto no WhatsApp do Clube do Livro. Você clica lá no link, entra no grupo do WhatsApp e já interage lá com a gente. Interessante. Uhum. E tem um botãozinho lá, parcerias no direct. Sim, a gente tem. A gente tem uma. Qualquer pessoa acho que pode fazer parceria com a Amazon, de ter ali uma livraria. E aí a gente fez a parceria lá de criar, vamos dizer assim, a Amazon vende. Passa pelo link de vocês. Isso, ou seja, que aí tem para a Amazon eles veem da onde está vindo o público que está comprando aquele livro. Então para a gente é bom porque a gente pode levar a pessoa para comprar algo que a gente escolhe ali, porque a gente seleciona os livros que a gente quer indicar. E aí a pessoa vai lá e Já pode sabe comprar. que livro que vocês já conversaram, em qual livro que vocês vão escolher? Ou vocês já têm essa reunião? Ou o livro já está sendo Então, comentado? o do Clube do Livro que a gente vai ter agora já foi selecionado, que é o livro do Elder Ben, né? O Poder de Tornar-se. Então esse já foi anunciado nas lives que a gente fez. Vocês já estão lendo. Já estamos lendo, já começamos a leitura. Uhum. E aí a gente vai trocar as ideias sobre ele agora, já essa semana. A gente já tem uma reunião planejada com os membros do Clube do Livro. E vocês debatem o livro depois que já terminaram a leitura ou durante a leitura já vão fazendo? Não, já durante a leitura. Igual, por exemplo, primeiro encontro a gente vai debater sobre capítulo 1, 2 e 3, por exemplo, 1 e 2. Então, a pessoa tem ali os dias para ela ler, mesmo que não esgote toda a leitura que seria, e aí a gente conversa sobre aqueles capítulos e deixa as pessoas trocarem ideias. Interessante. Uhum. Legal. Vou ter que entrar lá. Depois desse, vocês ainda não sabem qual. A gente ainda não tem ideia de qual será o próximo. E aonde vocês estão neste livro? Mas aí a leitura é pessoal, vai de cada um. Pessoal, entendi. Eu tô ali passando pro capítulo 2. Tem que acelerar minha leitura ali. Daqui a pouco já estão no próximo, você está lutando. Não pode. Então vocês têm um acompanhamento também aqui também. Tem, a gente não é ferrenho de vocês têm que passar logo para tal capítulo, até porque, como a gente comentou, às vezes cada pessoa tem um ritmo de leitura diferente, tem uma familiaridade em ler livros, outras nem tanto, então vai moldando. Legal, interessante. E dos livros das escrituras, qual que seria o teu preferido e por quê? Não é fácil essa pergunta, hein? Entre eles, um autor ali, um autor não, né? Um profeta, alguma parte, um evangelista que escreveu algo. Que Você seja teu diz preferido? dos livros da igreja Sim, ou, dos por exemplo, canônicos. Todos os canônicos. por exemplo, do Novo Testamento, você diz? Novo Testamento, Velho Testamento, Livro de Mormon. Aí é mais difícil. Há uma literatura, é mais difícil. a literatura que te prenda mais. No meu caso é o Livro de Moisés. O Livro de Moisés, para mim, ele é fantástico. A forma da escrita, o que é contado também. Eu gosto muito dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu acho que ali a respeito da vida de Cristo, e aí casa lá com o terceiro Nef depois, linka, né? Eu acho que me cativa, a leitura que mais me cativa, é onde eu me sinto mais Eu também. inspirado. Preso. Ler o Sermão da Montanha, para mim sempre é uma experiência, por mais que às vezes já saiba o que vai ser dito ali, é fenomenal. Eu gosto muito da... Agora, de livros assim da igreja que foram publicados mais recente, eu acredito que o meu preferido até o momento seja Jesus o Cristo. Acho que é um livro Muito bom. maravilhoso. O Elder Townsend estava muito inspirado ali para escrever. Eu vou ter que ler. Me disseram para não ler, mas eu vou Não, leia. Você não leu ainda Jesus Cristo? Não li ainda. Tá muito perdendo. bom. São só 600 e algumas páginas. Não, vamos. Mas é excelente. Você nem vê passar. Sim, você não vê passar. Não vê passar. Inclusive, Na Missão é um livro, uma das obras padrão para você ler como missionário. Também. Sim. Me falaram muito, mas não lê. Não, Mas eu vou- isso aí é balela.
pessoas chegam, não leia É muito o Jesus pesado. o Cristo ou até mesmo o Milagre do Perdão. Não caia nessa. Excelentes livros. Ótimos. Não podemos morrer sem ler esses livros. Vocês sabem com quem vocês vão ter a próxima live com o escritor? Não, quem gera essa parte especificamente é a Sara. Ô, Sara. Cadê ô, Sara? Temos que trazê-la aqui nem que pegue o celular. Não, a gente faz um dia uma Online. transmissão com ela Uma online transmissão também. online. A gente faz uma online com ela. Um abraço, Sara. A gente vai ter uma transmissão no próximo domingo com o irmão Vincenzo. Me fale o sobrenome dele. O Vincenzo da Da- Biail. Isso, ele Uhum. vai falar um pouco sobre... Aí já não é parte de escritor, certo? Mas ele vai falar um pouco sobre a Biail Pathway e tudo mais. Legal. No próximo domingo será dia 21 de agosto. de agosto. Vamos falar Não aqui. sabemos quando... Porque a gente não sabe quando que a gente vai lançar esse podcast, né? Eu acho que lá já vai ter o do Vincenzo, já vai estar lá. É. O nosso também vai estar lá. Tomara. Mas então, e até lá você já vai ter terminado de ler o teu livro também. Com certeza. Esperamos que sim. Eu tô ansioso pra ver. Eu quero ver lá os seus comentários a respeito do livro do Elder Badner. Ó, Eu vou entrar lá também. Vou ter que entrar. serão lá. muito bem-vindos. Como leitor de livro, você gosta ou você não gosta de emprestar livros? Olha, Tudo que vai volta. pra minha família não vejo problema, mas passou desse círculo, já me dói um pouco o coração. Eu gosto de ler o livro físico, eu acho que é mais... eu me sinto melhor lendo do que ler ali numa tela de celular, computador ou do Kindle, né? Então, às vezes, para você emprestar algum livro ali que você tem algum carinho, Você um tem pouco uma mais biblioteca em casa ou... Eu tenho uma mini biblioteca que está dividida. O meu escritório profissional está lá em São Paulo Uhum. e parte dos meus livros eles estão lá. Mas em casa eu tenho a minha outra parte da biblioteca. Uhum. Lá em São Paulo acho que está a maioria dos livros. Eu devo ter lá imagino que uns 50 livros que estão lá. E aqui eu devo estar com, acho que a metade disso, talvez um pouco menos. Uhum. E às vezes eu sofro porque eu tô lá e de repente a minha esposa chega, pô, mas você tá comprando outro livro, você tem ali 300 para ler ainda na fila de espera, você tá comprando outro livro. Mas às vezes você vê o livro, não, eu quero ler muito esse livro e acaba comprando ali, entra na fila. Legal. A gente falou sobre... Você foi bispo, né? Falou sobre o que você faz, né? Sobre um dos teus hobbies também, acredito que seja um hobby que te dá alegria, mas um projeto que é o livro, né? Mas eu queria ouvir os seus planos para o futuro também. O que você planeja daqui para frente? Essa é uma pergunta que nem sempre é tão fácil de responder. Eu sou uma pessoa que eu acredito em planejamento, ele é fundamental, a gente aprende isso na missão. Uhum. Mas às vezes eu tenho dificuldade em planejar, tanto é que a minha esposa ela é muito mais eficaz nisso do que eu. Ela planeja a sua vida por você. Né? Só que como eu sou um pouco cabeça dura, às vezes eu não quero perder esse controle. Mas o que eu penso assim pro futuro, pensando assim também na página, mas numa questão pessoal, é poder desenvolver esse lado, vamos dizer assim, intelectual. Quando eu digo intelectual, não aquela caricatura o Lucas ele é um intelectual. Não, eu não sou. Quem sabe um dia, mas está muito longe disso. Mas eu pretendo justamente desenvolver esse lado porque se a gente pega o programa recém-lançado da primeira presidência sobre o desenvolvimento das 4 áreas para crianças e jovens. Uhum. Espiritual, físico, social e emocional. Né? Espiritual, físico, social e o intelectual. Então, essas 4 áreas, elas, embora seja um programa voltado para jovens e crianças, é óbvio que isso
pode e deve ser aplicado pelos adultos. E eu gosto dessa área, vamos dizer assim, relacionado ao intelectual. Ele é necessário para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Embora eu também precise muito fazer o meu planejamento físico, que está bem, bem para trás, né? Quer dizer, eu sento aqui, na verdade a barriga está para frente. Então, tem que ser o contrário. Mas eu acredito que a questão do desenvolvimento intelectual ela anda muito junto com o desenvolvimento espiritual. Porque Deus ele não vai ter como te dar uma revelação se o teu campo intelectual está ali reduzido. Se você não tem certas faculdades desenvolvidas na tua cabeça, você não tem a capacidade de entender o que Deus está falando para você. Então essas duas áreas elas andam ali muito lado a lado. Então, relacionada à minha vida, eu planejo muito estudar. Tanto na questão formal, faculdade e tudo mais, já sou formado, mas... A graduação a mais, mas também o conhecimento que Sim, absorve o conhecimento constante. mas eu penso assim, que é necessário, vamos dizer assim, a tua graduação informal, de você ter os teus hábitos de estudo em casa. Igual eu falei, eu não sou um intelectual, pelo menos não hoje, está muito longe para chegar nisso. Se vocês conversarem com o Maxwell por minutos a mais, vocês vão ver ali o que é assim, ser alguém mais intelectual. Só que todas as pessoas, independente se a pessoa tem a vocação para isso ou não, elas precisam desenvolver em alguma medida esse lado. É igual ao teu lado físico, você usa da palavra de sabedoria para cuidar do teu físico, mas algumas pessoas são atletas, outras não. Elas têm a vocação para aquilo, mas todo mundo precisa, de uma certa maneira, cuidar daquele lado também. E eu sinto que o meu, pelo menos que eu goste mais, seria voltado para essa área. O outro é o Maxwell. Maxwell. Então também eu mandei um abraço para a Sara, né? Vou mandar um abraço para o Maxwell também, né? Não posso esquecer dele também. E já fica o convite para participar aqui também, né? Ele mora pertinho aí, né? Já pode... Nada que uma ponte aérea não resolva. Com certeza, fica o convite. Se caso ele não puder, fazemos online também. Mas o ideal é que ele esteja aqui com a gente, porque aqui tem comida no bastidor, né? A gente faz sempre o lanchinho. Outra coisa, reunir-se pessoalmente. A pandemia afastou um pouco não, bastante as pessoas, mas a interação aqui, tete a tete, ela é muito mais interessante, muito mais rica. Com certeza. Tem alguma pergunta mais? Só isso mesmo, né? Eu tenho algumas curiosidades, mas daí já daria mais 1 hora de conversa. Eu vou perguntar. Mas é legal. Tá muito bom o nosso papo, tá ótimo. Né? Você falou sobre o seu projeto, o projeto de vocês aí. Gostamos muito. É muito interessante. Vamos fazer sempre uma parceria, vamos estar sempre lembrando do projeto de vocês aqui no nosso podcast. Sempre. Estou acompanhando, eu vou continuar. A gente quer agradecer então pela tua participação, de vir falar um pouquinho de fora do púlpito, uma conversa do evangelho de uma forma um pouco mais informal, né? Não ser aquele discurso maçante ou uma aula, mas aprender o que a pessoa que existe por trás, que está aqui, quem que é o Lucas Oliveira. E não só aquele cara que cuida o bispo, ou só aquele cara que está lá por trás da página, conhecer os seus propósitos, suas metas, seus planos e o propósito da página, da página no Instagram e todas as coisas que você quer trazer para melhorar as pessoas. Do lado político também, dos debates políticos. Isso aí com certeza vai trazendo bastante experiência e coisas que vão agregar a gente. Então, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigado, Lucas, de coração mesmo. E futuramente a gente quer que você participe mais uma vez. Sim. Próxima vez talvez eu fale. Eu já vou ter lido o livro também. Já vai ter lido o livro. Falar um pouco mais talvez dos detalhes dos chamados, de missão. Acho que hoje eu fui muito... fiz muito marketing, acho que do nosso projeto lá. Mas a gente estava muito curioso. Eu estava muito curioso sobre isso mesmo, sobre a página. Pode ver que é o que mais a gente perguntou, né? A gente não quis sair desse assunto porque é o que mais a gente estava curioso mesmo. E o que os membros da igreja precisam saber disso aí. Tem que se inteirar sobre esses assuntos. Sim, tá? com certeza. Foi um grande prazer estar aqui com você. Prazer todo meu.
Um abraço para nós.